Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia 2. Vamos lá, eu sou a professora Shirley Barros, sou tecnóloga em Radiologia, com especialização no ensino de docência do superior. Então, vamos mais um módulo, né? Dando continuidade dentro do nosso Anatomia e Fisiologia 2, nós temos o tema da nossa aula, que agora é o sistema nervoso. Claro, o sistema nervoso ele é muito extenso, então nós já viemos agora, nós já estamos estudando a nossa segunda parte do nosso sistema nervoso. E agora nós estamos no tópico 4. O que ele fala, o tópico 4, para a gente? As estruturas gerais do sistema nervoso. Então vamos conhecer? Vamos saber? Então, ele vai dizer para a gente o quê? Este sistema dirige todos os processos físicos, intelectuais que podem ser provocados voluntariamente e são capazes de se transformar em sensações conscientes. Então, quem fala isso para a gente, né, é Kayamoto, 2016, lá na página 34. Então, a gente tem esse sistema aí fazendo todo o processo físico, né? E faz, ele, em consequência disso, ele provoca voluntariamente capazes de transformar as nossas sensações. Tranquilos? Também é a fonte dos pensamentos, das emoções e da memória. Então, ele vai trabalhar tudo isso. Isso é a sensação, isso é a parte estrutural do nosso sistema nervoso central. Tranquilos? Vamos caminhando. Na maioria dos sinais que estimulam a contração muscular e liberam secreções, né, são glandulares, se origina do sistema nervoso central. Então, as contrações que nós temos nos nossos músculos, né, os estímulos das liberações de secreções, que são mais o nosso sistema endócrino, que vai estar trabalhando dentro disso, eles é que fazem esses sinais, essa comunicação de sinais. Quem é responsável por fazer isso? É o sistema nervoso central. Tá tranquilo? Quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson, 2019, na página 405. Né? A parte central do sistema nervoso é formada pelo encéfalo, que apresenta, olha, e o encéfalo tem as suas divisões. Ele apresenta o cérebro, né, que é a parte do tálamo, o tronco encefálico, o mesencéfalo, que é ponte bulbo, e o cerebelo e a medula espinhal. Então, tá toda aqui a nossa região do encéfalo, né, a parte do cérebro, a região do cerebelo, a parte do bulbo, né, e tronco encefálico, tá bom? E aí a medula segue descendo mais um pouquinho. As principais funções são, o que a gente tem como função desse sistema nervoso central? Ele integra e coordena a entrada e saídas naturais e executa as funções mentais, né, superiores, como aprender, pensar, né, memorizar, a parte do falar. Então, nós entendemos que ele faz essa integração, ele integra e coordena, tá? Quem fala isso pra gente é La Rosa, 2016, lá na página 138, tá bom? Vamos caminhando? Aí nós temos um pouquinho mais, dentro do sistema nervoso, nós encontramos o tópico 4.1. Esse tópico 4.1 vai falar pra gente das meninges. Quem são essas meninges, o que elas fazem, tá? Onde elas estão localizadas? Vamos lá. Olha, nada mais, nada menos do que membranas, elas são membranas conjuntivas que reverte a parte central do sistema nervoso. Tranquilos? Então, essas membranas vão fazer o revertimento da região central do sistema nervoso. E são constituídas por 3 camadas. Então, a nossa calota craniana, abaixo dessa calota craniana, nós temos essas 3 camadas, né, de revestimentos, que a gente pode dizer. É a dura mater, parte superior. Aí nós temos a camada aracnoide mater, bem aqui, né? Essa é a dura mater, aracnoide mater. E nós temos mais embaixo, né, já próximo do nosso tecido, né, dos encéfalos, nós já temos a pia mater. Então, assim, claro
que a gente tem uma camada mais externa, uma camada que a gente pode dizer que é uma camada média ou mediana e uma camada mais interna, né? Fazendo esse revertimento. Então, a meninge nada mais é do que o revertimento, é o tecido conjuntivo que faz o revertimento da nossa região central, lá no nosso encéfalo. Então, a dura mater é a camada mais externa, dura mater, né? Ela faz esse revertimento mais externo, esse de azulzinho, né? Aracnoide mater é esse vermelhinho aqui, tá? E a pia mater, que é a camada mais interna, é esse de rosinha, né? Fazendo todo o revertimento. Tranquilos? Entre a dura mater e a aracnoide existe um espaço. Então, nós dizemos que é o espaço subdural, tá? Ele é preenchido por um pequeno líquido. Por quê? Precisa ter mobilidade, senão ficaria tudo muito estático. Tranquilos? Entre aracnoide mater e pia mater, encontramos também esse espaço subaracnoide, onde o líquido cérebro-espinhal, também conhecido como líquido céfalo-raquidiano, fica lá, como podemos dizer, deslizando, né? Ele fica guardadinho nessa região. Tranquilos? Vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho e aí a gente vai falar do sistema nervoso, mas agora no tópico 4.2. E aí nós vamos falar do cérebro em si, né? Então vamos seguir. O que é o cérebro? Né? Aí eu trouxe essa imagem para você dar uma olhadinha e ver, né? É a maior parte do encéfalo. É formada por hemisférios cerebrais e o diencéfalo. Claro que ele tem as suas divisões, né? Ele é como se fosse gelatinoso, né? Ele tem suas divisões, seus sulcos, né? E lá é onde é a região central, tá? Está dividido, ele tem sua divisão em dois lados, que a gente pode dizer, eu pego e digo hemisfério direito e hemisfério esquerdo, tá? Então, ele já tem a sua própria divisão. No seu interior, podemos ser observados os ventrículos laterais. Então, nós temos ventrículos e nesses ventrículos, eles são guardados uns líquidos, né? Para se trabalhar. Então, olha, podemos dizer que os ventrículos, a gente tem os ventrículos laterais, enquanto o diencéfalos tem o terceiro ventrículo, tá bom? Os ventrículos são, o que eles são? Cavidades, né, ocupadas pelos líquidos cérebro-espinhal. Porque lembrem-se, precisa desse líquido, necessita desse líquido, eles precisam estar em algum lugar. E eles ficam guardadinhos aí nessas cavidades que a gente pode chamar de ventrículo. E nós temos ventrículo, terceiro ventrículo, quarto ventrículo, temos vários ventrículos aí, tá? Apesar de ser considerado a sede da inteligência, olha, as funções do cérebro são inúmeras, interligadas com áreas específicas para cada função. Nós temos a função da fala, a função do andar, né, a função do pensar, e isso daí vai ser distribuído por região na parte do cérebro, na região do encéfalo, tá? É composto por hemisférios cerebrais, que aí nós já vimos, direito e esquerdo, com a comunicação realizando-se, né, pelo corpo caloso. Então, eu tenho entre a divisão desse hemisfério, eu tenho uma estrutura bem ao meio, que é chamado de corpo caloso. Esse corpo caloso, ele permite a comunicação dos hemisférios, tá? Então, ele permite que o cérebro consiga se comunicar, o direito com o esquerdo, tá? Que assegura-se a troca de impulso entre os dois hemisférios. Então, esse impulso nada mais é do que a comunicação. Eles ficam se falando entre si, tá? O hemisfério, ele possui camada central, que a gente pode dizer que é medular.
Uma substância, nós temos a substância branca. E na periferia, né, na periférica, que a gente pode dizer, nós temos o córtex cerebral, que é uma substância cinzenta. Então, dentro desse hemisfério, né, da massa encefálica, nós temos dois tipos de tons de cinza. A gente pode dizer a substância cinza, né, a substância branca e a substância cinzenta. Então, eu tenho dois tipos de substâncias aí. Cada hemisfério tem 4 lobos, né, denominados de acordo com o osso próximo. Eu tenho lobo frontal, eu tenho lobo parietal, tenho lobo occipital. São os 4 lobos que a gente tem, né? E ele constitui funções distintas, tá bom? O lobo frontal. Aí esse lobo frontal é esse que está de laranjado aqui pra gente. Eu espero que vocês estejam vendo aí, né? Bem bonita a nossa imagem. Localizado na parte anterior, então essa é a parte da testa do nosso paciente, né? E é a área da atividade motora voluntária, né? Da motricidade, da fala, né? Da personalidade, da conduta, do comportamento emocional, né? Das funções intelectuais, da memória armazenada. Então, ele é responsável por todas essas funções. Ele vai desenvolver todas essas funções. Aí a gente observa que cada hemisfério não vai desenvolver apenas uma função, mas várias funções ao mesmo tempo. Nós temos os parietais. Os parietais é esse que está pintadinho de azul para você, tá? Então, ele é localizado na parte superior do cérebro e responsável pela interpretação das sensações como com exceção do olfato, né? Que não é nessa região. Mas ele tem as sensações do tato, né? Do cheiro. Não, do cheiro não. Pera lá. Bagunça não. Do tato, né? Do sentir o frio, o calor. Então, ele vai ter toda essa responsabilidade, tá? Permitindo que o indivíduo se situe com relação ao esquema, né, corporal, onde está o corpo ou parte dele. Então, ele vai te situar, né? Se você está na água, ele que dá essa resposta, dizendo que você está no molhado. Se está no quente, ele também vai te dar essa resposta. Então, ele dá as sensações do ambiente, tá? A região occipital, essa de verdinho que está aqui atrás, localizado acima da orelha e é responsável pela interpretação das sensações visuais. Então, tudo que você vê está aqui nessa região do occipital. Tranquilos até aí? Eu espero que vocês estejam gostando, estejam pelo menos aprendendo, né? Nós temos a região temporal. A região temporal é um pouco mais escondidinha, por isso que não está dando para ver aqui na imagem, né? Localizado na parte posterior, né, da cabeça e é responsável pela memória a curto prazo. Então, nós temos essa memória aí a curto prazo, né? Então, e por parte da área da fala e pela interpretação dos sentidos do paladar, do olfato e da audição. Então, nós temos as regiões temporais, que elas são responsáveis por cada uma dessas situações. Tranquilos? Temporal. Nós temos também nessas regiões sulcos e fissuras, tá? Os sulcos são profundos e separam os lobos. Nós vamos ter os sulcos separando os lobos. E as fissuras, elas estão na longitudinal, assim, então de ponta de cima para baixo, né? Do cérebro e separa o hemisfério de direito do esquerdo. Quem vai falar isso pra gente é Koyamoto, né? Kayamoto, 2016, página 36, tá bom? Ainda no cérebro, nós temos o diencéfalo, que é constituído pelo tálamo e pelo hipotálamo. Então, nós temos essa região aqui que você está vendo, essa região de verdinho, e essa região ela é chamada de diencéfalo. E lá nós temos o tálamo e o hipotálamo, tá? O tálamo, né, essa região que nós estávamos vendo lá do diencéfalo,
Ele é composto por duas massas de substâncias cinzentas, situada uma de cada lado do terceiro ventrículo, tá bom? Tranquilos? Vamos lá. Atua de forma associada ao córtex cerebral, sendo o local por onde passam todas as vias sensitivas, né? Que informam a percepção, né, e da sensibilidade dos órgãos, dos sentidos, com exceção dos olfatos. Então, ele vai ter essa responsabilidade aí, o diencéfalo, tá? As informações são classificadas no tálamo, olha só, que dá uma ideia de sensação experimentada para em seguida, né? Vamos ver. Para em seguida encaminhá-la para as áreas específicas do cérebro, capazes de fazer interpretações mais precisas. É aquele momento do pensamento, né? Eu recebo a informação, aí penso, vou buscar algo mais profundo, ele está fazendo a sua busca, a sua interpretação. Então, isso daí está acontecendo lá no seu diencéfalo. Algumas sensações mais rudes, né? Como pressão e dor intensa, calor extremos, são analisados nessa área. Então, temos essa combinação aí, tá bom? Quem fala isso? Kayamoto, 2016, lá na página 37, tá? Ainda dentro do diencéfalo, nós temos a parte de temperatura corporal, metabolismo, secreção de hormônio pela hipófise, fome, sede, né? E também regula o sistema nervoso autônomo. Ele vai trabalhar dessa forma aí com a gente, tá? Então, o diencéfalo, ele tem várias responsabilidades, ele faz várias coisas ao mesmo tempo, tá? As principais funções do hipotálamo estão ligadas à regulação do equilíbrio hídrico. Então, aquela pessoa que ela fica em pé e fica um pouco tonta, está relacionado a essa situação aí do hipotálamo, se não for outras situações, tá? Tranquilos? Vamos lá seguindo. O que a gente tem ainda? O tema 4.3. O tema 4.3, ele vai falar do tronco encefálico e o cerebelo. Vamos ver? Vamos pensar? Olha, o tronco encefálico e o cerebelo. Ele é constituído no sentido do diencéfalo, lá naquela regiãozinha. Tronco encefálico e o nosso cerebelo de vermelhinho, tá? Então, ele é constituído, ele vem dando origem, a gente pode dizer, da região do diencéfalo para a medula espinhal. Então, a gente já está descendo um pouquinho lá para a nossa medula. Pelo mesencéfalo e pela ponte e pelo bulbo, tá? Apresenta uma substância cinzenta, ele tem a sua substância cinzenta na periferia e uma branca no centro, exceto o bulbo, que tem estrutura semelhante à de uma medula espinhal, porque ele já está descendo, né? O bulbo, o tronco cefálico já está se encaminhando lá para a região da medula. Aí você pode entender. Isso daqui são apenas as características que a gente está falando dessa parte chamada tronco encefálico. Então, esse tronco encefálico, ele possui células que formam os núcleos, na maioria dos nervos cranianos. Então, ele já vai formar esses núcleos, né, dos nervos cranianos, já vai fazer a saída deles para o resto do corpo, né? E entram em conexão com o cerebelo, né, com o cérebro, com o diencéfalo e recebem e transmitem informações sensitivas e motoras. Então, o tronco encefálico, ele tem uma função muito grande, né? Que ele não apenas recebe, ele recebe e transmite as informações que a gente pode dizer, informações sensitivas e informações motoras. A célula do tronco encefálico, em conjunto com a medula espinhal, estão relacionadas ao reflexo. Aí lembra lá, né, da primeira parte, a gente conversou sobre arco reflexo e aqui a gente tem o nosso reflexo sendo trabalhado nessa região. Então, fibras sensitivas ligadas às motoras, permitindo que os impulsos cheguem aos músculos. Então,
é aquela situação. Se você vai cair, leva um tombo automaticamente, o impulso é do músculo, né, apoiar com a mão ou com o braço ou com outra estrutura para que a pessoa não caia, né? Isso aí é um reflexo sendo liberado, tá? Quem fala isso pra gente? Kayamoto 2016, lá na página 37. Tranquilos? Olha, o nosso tronco encefálico e ainda cerebelo, nós temos uma região chamada de mesencéfalo, né? Está associado também aos reflexos. O mesencéfalo está logo aqui embaixo. Tem uma setinha aí pra gente, né? E ele é um arco reflexo, mas nas nossas situações visuais e auditivos, né? Não tem aquela situação que passa, a gente de repente olha, aí quem está trabalhando nesse momento é o mesencéfalo, né? E a ponte tem um papel importante na nossa respiração. Então, a ponte ela vai ter esse papel, tá bom? Tranquilo? No bulbo existem células que constituem os centros vitais, né, relacionado com o controle de reflexo da tosse. Então, do espirros, da deglutição, né, do vômito, da respiração, da pressão sanguínea, do batimento cardíaco. Então, o bulbo ele vai ter essa função, né, de estar trabalhando diretamente com as estruturas dos nossos centros vitais. Ele vai fazer esse reflexo aí com o nosso organismo. Quem fala isso pra gente é Kayamoto, 2016, lá na página 37, tá? Olha o bulbo aí, gente, com a imagem mais azulzinha, né? O bulbo ele faz o quê? Ele transmite as fibras sensitivas, né? Ele faz, né, essas sensações, essas fibras, elas fazem a comunicação das sensações da medula espinhal para o encéfalo. As fibras motoras do encéfalo para a medula espinhal. Então, eles ficam trabalhando, eles ficam trocando essa comunicação entre si, tá? Como a maioria das fibras se cruza no nível do bulbo, lá naquela regiãozinha, as fibras motoras, vinda do lado direito do cérebro, abastecem o esquerdo do corpo e vice-versa. Eu ouvi isso, né? Que o nosso lado direito é quem comanda o nosso lado esquerdo. Verdade. Essa comunicação, ela sempre fica trabalhando. E quem permite essa comunicação nada mais é do que essa região que a gente pode estar olhando, que nós já vimos ela antes, né? Que a gente pode dizer que é a região do corpo caloso, tá? Olha só. O cérebro funciona de maneira coordenada. Então, com o cérebro e o tronco encefálico. Então, eles vão trabalhar em conjunto, cérebro e tronco encefálico. Ninguém trabalha de forma aleatória, ninguém faz de conta que está trabalhando isolado. Então, essa região que a gente pode dizer que é o cerebelo, ele vai trabalhar de forma harmônica e coordenada com o cérebro e com o tronco encefálico. Claro, cada um desenvolvendo as suas funções. Ele controla os movimentos e as tonicidades musculares, né? Que é o estado de semicontração. E participa em conjunto com o labirinto existente na orelha interna. Lembre-se, o equilíbrio, né? Então, ele também trabalha de forma para trabalhar o nosso equilíbrio. Recebe todas as informações para produzir respostas musculares regulares e coordena enquanto o cérebro decide a movimentação. Isso deverá ser feito, né? O cérebro mostra como realizar os movimentos. Então, ele que está mandando todos os comandos para o nosso corpo. Quem vai dizer isso é Kayamoto, 2016, lá na página 37. Tranquilos? Aí nós temos dentro desse tronco encefálico, também nós temos os ventrículos, né? E eles são os ventrículos cerebrais, eles são cavidades que se comunicam entre si.
E no seu interior nós temos o líquor, o LCR, chamado de líquor. E aí nós temos quatro ventrículos. Vamos lá. Nós temos o ventrículo, o primeiro e segundo ventrículo, que eles estão nas laterais direita e esquerda, situada no interior. Isso que você está vendo de vermelho é o ventrículo. E aqui na lateral nós temos o ventrículo, primeiro ventrículo e segundo ventrículo, né? Que eles estão aí distribuídos nas laterais e inferior da nossa região do encéfalo. Nós temos o terceiro ventrículo, situado entre o tálamo direito e o esquerdo, que se comunica com os ventrículos laterais. Então, eu tenho essa região aqui, né, sendo trabalhada, o terceiro ventrículo, que eles vão trabalhar, né, as laterais por intermédios de forames interventriculares. O quarto ventrículo, o que a gente pode dizer do quarto ventrículo, né? O quarto ventrículo ele se localiza entre o tronco encefálico. Então, ele está mais aqui dentro, o quarto ventrículo, tá? E o cerebelo e se comunica com o terceiro ventrículo, né? Por meio de arquedutos do mesencéfalo. Então, ele vai ter essa comunicação que a gente pode dizer, que é a comunicação interna. Sua comunicação inferior é o canal central da medula, que se comunica com o espaço subaracnoide. Então, ele vai ter esse espaço subaracnoide. Nós já aprendemos que lá tem esse líquor, né? Esse líquor. Quem fala isso pra gente é Kayamoto, 2016, lá na página 37. A irrigação do sangue arterial do encéfalo é abundante por causa do elevado consumo de oxigênio e de sensibilidade com a relação à falta desses. Então, quando eu tenho um alto teor de oxigênio, e eu tenho que ter isso, eu tenho uma sensibilidade. A falta deste, ele me causa um prejuízo. Então, essa região, que a gente pode dizer que é a região encefálica, ela é extremamente irrigada por sangue, porque ela precisa receber bastante oxigênio, tá? O encéfalo, ele é constituído e na sua parte interna nós encontramos a substância branca, formada predominantemente por fibras nervosas com bainhas de mielinas. Então, nós podemos dizer que essas substâncias, que a gente pode dizer substâncias brancas, elas estão no interior, interno, né, da nossa região do encéfalo. Externamente, nós temos a substância que nós podemos dizer substância cinzenta, mais externamente dessa região, tá? E ela é formada principalmente pelos corpos das células nervosas e por fibras sem bainha de mielina. Então, aonde eu tenho bastante bainha de mielina, eu vou ter a substância branca. Aonde eu tenho a ausência dessa bainha de mielina, eu vou ter a substância que nós podemos chamar de substância cinzentas, tá? Aqui é só uma imagem para reforçar os nossos hemisférios aí do cerebelo. Tranquilos? Vamos entrar no tópico 4.4, onde nós vamos falar da medula espinhal. Tranquilos? Vamos lá. A medula espinhal. Quem é ela? Porque a gente já está descendo agora mais um pouco, né? É um longo eixo no qual saem nervos, né, à direita e à esquerda, ligando o encéfalo ao resto do corpo e vice-versa, tá? É isso que acontece. A substância que nós temos nessa região, chamada de medula espinhal, é uma substância cinzenta na parte interna e apresenta uma forma de letra H, tá? Então, essa parte que a gente pode dizer. E na sua substância branca, né, a parte externa, existem aí os tratos nervosos, já são as extremidades dos nervos invadidos, né?
Então, quem fala isso pra gente é Kayamoto, 2016, lá na página 38, tá? Os neurônios, né, do encéfalo e da medula espinhal não regeneram após sofrerem alguma lesão. Então, quando essas células, a gente pode dizer, essas células, elas sofrem lesões, elas não são recuperáveis, salvos em alguns casos. Vamos lá. Respeitando os certos limites. Então, não são todas, né? Os prolongamentos do neurônios podem se regenerar. Então, o que a gente tem, né? Desde que o corpo celular esteja íntegro. Então, ela só vai se regenerar se esse corpo celular não tiver de forma lesionado, não tiver de forma, vamos dizer, desestruturado, né? Então, se ele não foi lesionado, então há possibilidade de ter uma regeneração. Quem fala isso pra gente é Kayamoto, 2016, lá na página 34, tá bom? E aí temos o trato nervoso. O que a gente tem como trato nervoso? A gente já tem uma divisão, porque nós temos um tipo que é sensitivo e nós temos um tipo que é motores. Então, vamos ver, vamos acompanhar, vamos entender. O que é os sensitivos? Sensitivos, eles conduzem as informações do corpo para o encéfalo, né? Por intermédio da medula espinhal. Então, esses sensitivos, eles vão capturar essas sensações e vão encaminhar esses sinais, essas informações, através do corpo para o encéfalo. Através de quem que ele faz isso, né? Por intermédio da medula espinhal. E os motores? O que acontece com os motores, né? Eles conduzem a informação do encéfalo para a medula espinhal em direção à periferia, periférico, né? Então, olha só, vai da região espinhal para a região do encéfalo e os motores, eles fazem ao contrário. Ele vem da região do encéfalo para a medula espinhal, encaminhando isso para a região periférica do corpo. A medula espinhal trabalha em conjunto com os nervos espinhais, ela não trabalha só, ela trabalha junto com o nervo espinhal do sistema nervoso periférico e desempenha duas funções básicas. Vamos ver qual é a função que a medula está desenvolvendo? Primeira função, ela conduz os estímulos nervosos do corpo para o encéfalo. Vai pegando esses estímulos e enviando. Então, se é da periferia para o centro, eu vou dizer que ele é de forma sensitivo, ele está fazendo pelas sensações. E a resposta do encéfalo para o corpo. Então, quando ele traz a resposta e encaminha para o corpo, eu posso dizer que é por via motora. Tranquilos? Então, já tenho dois caminhos aí, o que vai e o que vem, tá bom? Função. Produz a resposta de forma de arco reflexo. Arco reflexo, imediatamente ela enviou o comando e imediatamente ela teve uma resposta. Então, isso é chamado de arco reflexo. Então, essa resposta, ela é involuntária, ela sai da participação do encéfalo com a medula, processando ela mesma resposta. Então, esse arco reflexo, ela recebe a informação e no mesmo momento ela devolve essa resposta, tá? Por exemplo, bora usar um exemplo, né? Ao picar o dedo na agulha, o estímulo é captado pelos receptores do dedo e transmitido pelos nervos sensitivos, né? Porque vai da periferia para o centro, até a medula. Vamos ver. A medula elabora a resposta, né, de encolher o dedo, que é enviado, né, ao dedo pelo nervo motor. E o dedo é automaticamente retirado da agulha. Então, imediatamente, é questão de milésimo, né? Colocou o dedo e sentiu que doeu, retirou o dedo da posição,
tá? Então, quem fala isso pra gente, né, como exemplo, como é o Kayamoto, 2016, lá na página 39 da nossa apostila, tá? E aqui são um exemplo, né, uma imagem de medula espinhal, que ela segue por toda a região espinhal, até mais ou menos essa região de T12, depois ela ramifica, né, já são só os nervos, tá bom? Tópico 5, o que é que nós temos no tópico 5? Nós temos tecido nervoso. Vamos aprender um pouquinho sobre o tecido nervoso? Ainda dentro desse tema, que é sistema nervoso, tá? Tecido nervoso. Ele é composto por 2 tipos de células, né? Que são os neurônios e as células neuroglias, né? Ou células da glias, como a gente ouve em algumas literaturas, tá? Esta célula, ela se combina de várias maneiras diferentes, né? No sistema nervoso. Então, ela tem a sua própria combinação, né? Formam complexas redes de processamentos no encéfalo e na medula espinhal. Então, essas células, elas vão formando redes de processamento que vêm desde o encéfalo para a medula espinhal. Então, elas vão se formando e se comunicando, tá bom? Os neurônios também conectam todas as regiões do corpo com o sistema nervoso central. Então, em todo o sistema nervoso do corpo, nós vamos ter células que nós chamamos de células neurais, que são os neurônios, que estão lá para captar as sensações, né? Para fazer e ter a sua resposta, tá bom? Então, quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson, 2019, na página 407. Por serem células muito especializadas, nós já sabemos, elas são células especializadas e especiais, tá? Capazes de distinguir grandes comprimentos e de fazer conexões extremamente complexas com outras células. Então, elas sempre vão estar, como elas têm essa rede de comunicação, elas vão ter comunicações prolongadas, elas vão ter comunicações que não param por ali, né? O tempo inteiro de forma trabalhando, tá? Os neurônios desempenham a maioria das funções exclusivas no sistema nervoso, como sentir, pensar, né, e lembrar. Então, os neurônios, eles são responsáveis por isso. Eles vão trabalhar dessa forma. Então, uma rede, né, quando a gente fala uma rede, pensa numa rede com vários pontinhos brilhando, o tempo inteiro se comunicando, né? O que a gente tem? Ele também controla as atividades musculares e regula as secreções glandulares. Então, aquela secreção que nós temos, tá salivando muito, tá salivando pouco, que são de glândulas, também é controlada pelo nosso sistema nervoso, ou por esse tecido nervoso. Então, ele acaba fazendo esse controle, né, muscular. Quem são os neurônios, né? Assim como as células musculares, os neurônios são células nervosas, tá bom? E apresentam excitabilidade elétrica. Então, elas se comunicam através de excitabilidades elétricas. Ou seja, a capacidade de responder a um estímulo e convertê-lo a um potencial de ação. Então, elas convertem esses estímulos aí em potencial de ação, sempre tendo uma resposta, né, viável. Tranquilos? Um estímulo é qualquer mudança no ambiente. A qualquer mudança. Mudou, ele já está respondendo. Que seja forte o suficiente para iniciar um potencial de ação. Então, esse estímulo, ele precisa ter um impulso, né, suficiente para que nós estejamos essa comunicação entre os nossos neurônios. Um potencial de ação. O que é esse potencial de ação? É um impulso nervoso, tá? É um sinal elétrico que se propaga pela superfície da membrana de um neurônio. Então, ela precisa ter esse impulso para poder se fazer a comunicação entre um e o outro. Claro que em casos de uma lesão, em casos de um trauma, essa comunicação muitas vezes ela é cortada, tá?
Quem fala isso pra gente? Tutora Derix 2019, lá na página 407, tá bom? A maioria dos neurônios tem 3 partes. Olha só, um neurônio a gente pode dizer que ele tem um corpo celular, que é bem o centro. Tem os dendritos, que são as pontinhas, né, todas espalhadas, e tem um axônio, que é o seu prolongamento. Então, ele vai ter essas 3 partes. O neurônio, ele é uma célula especializada, onde ela tem a sua característica própria. Olha, o corpo celular, conhecido como pericárdio ou soma, contém um núcleo, né, cercado por um citoplasma, um núcleo cercado por citoplasma, o qual inclui organelas celulares, típicas como os lisossomos, as mitocôndrias e complexo de Golgi. Então, isso tudo está aqui dentro do nosso corpo celular. Tranquilos? Corpo celular também neurais, né? Também apresenta os ribossomos livres e proeminentes de agrupamentos dos retículos endoplasmáticos, que a gente pode dizer rugoso, né? Eles também são chamados, eles podem ser denominados de corpúsculos, né? Corpúsculo de Neal. Tranquilos? Então, quem fala isso pra gente? Tutora Derix 2019, lá na página 407, tá? O que nós temos? O corpo celular. Corpo celular, nós temos fibra nervosa e é um termo genérico para qualquer prolongamento que se emerge do corpo, tá? Então, a gente tem essa fibra, né? Essa fibra celular, a gente pode dizer, de um neurônio. Todos os neurônios, eles vão ter esse prolongamento, né? A maior parte dos neurônios tem 2 tipos de prolongamento. A gente pode ter os dendritos, que são múltiplos, esses prolongamentos aqui que são múltiplos, né? E um axônio. A gente tem o axônio, tá bom? Esse prolongamento. Então, a gente já começa a dar nome aí aos nossos elementos, tá? Quem fala isso pra gente? Tutora Derix 2019, lá na página 407, tá bom? Olha os dendritos. Ó, os dendritos é aquelas pontinhas. Lá uma figura ilustrativa. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem que simula lá um microscópico, né? Microscopicamente uma célula, tá? Então, a gente tem as pontinhas, que são os dendritos, são as porções receptoras de um neurônio. Então, elas que captam a informação, elas que recebem toda a comunicação, tá? Dendritos. É membrana plasmática dos dendritos e dos corpos celulares. Ele contém inúmeros receptores, né, para que ocorra essa ligação de mensageiros químicos e de outras células. Então, para que aconteça a comunicação entre uma célula e outra, é através desses dendritos que fazem, né, a interligação, tá bom? Os dendritos, geralmente, eles são curtos, afilados e muito ramificados. Como a gente viu, igual aquela florzinha com muitos, né, pelinhos. É isso que acontece. É assim que a gente fala quando é ramificado, tá? E muitos neurônios, eles formam arranjos, né, abriformes, de prolongamentos que se estende, né, para a maior parte do corpo. Então, a gente vai ter esses prolongamentos bem ramificados nessa região, que são os dendritos, tá? Quem fala isso pra gente? Tutora Derix lá, 2019, página 407. Nós temos o axônio. O axônio é esse prolongamentozinho que a gente diz, né? Esse é o caminho, né? A extensão da nossa célula. Ele tem um neurônio, né, que propaga um impulso nervoso para outro neurônio, para uma fibra muscular ou para uma célula glandular. Então, enquanto os dendritos eles capturam esse sinal, os axônios eles continuam a repassar esse sinal, continuam a encaminhar esse sinal para a próxima célula receber. Ele é uma projeção longa, isso aqui é um caminho longo,
né? Fina e cilíndrica, que geralmente se liga ao corpo celular por meio de uma elevação cuneiforme chamada de cone ou de implantação, tá bom? A parte do axônio que está mais próximo ao cone de implantação é chamada de segmento inicial, né? Então, aqui eu tenho um segmento inicial. Na maioria dos neurônios, os impulsos nervosos se iniciam na junção do cone, né, de implantação com o segmento inicial. Então, aqui a gente vai ter mais impulso, é isso que ele está falando para a gente. Um axônio contém mitocôndrias, microtúbulos e neurofibrilas. Então, a gente vai ter a composição aí do nosso axônio. Nesse nosso axônio, ele tem 3 estruturas que compõem, né? Que são os mitocôndrias, microtúbulos e as neurofibrilas, tá? Como não há retículo endoplasmático rugoso, não existe síntese proteica no axônio. Então, no axônio, nós não vamos ter síntese proteica. Tranquilos? O citoplasma de um axônio, chamado de axoplasma, porque ele está no axônio, por sua vez é envolvido por uma membrana plasmática, conhecida como axolema. Então, essa membrana que reverte, né, esse axônio é chamado de axolema, tá? Quem fala isso pra gente? Doutora Derix, 2019, página 407. Tranquilos? Então, quanto ao tipo de neurônios, como é que a gente pode dividir esses neurônios? Como que eles podem ser divididos? Nós temos os neurônios aferentes, ou chamados de sensitivos, aferentes ou sensitivos. Lembra dos sensitivos? Eles trazem, né, da periferia, encaminham o sinal lá para a região central, né? E a gente pode dizer os motores, eles levam da região central para a periferia. Então, olha só, nós temos os neurônios aferentes, né, ou sensitivos, e nós temos os neurônios eferentes ou sensitivos. E nós temos ainda os interneurônios, ou neurônios de associação. Inter é porque está ligando um ao outro, né, associando, então a gente tem isso daí. Neurônios aferentes ou sensitivos, o que eles fazem? São aqueles que transmitem o impulso vindo da periferia para a região central do nervo. Lembra disso? Então, ele vai fazer esse caminho da periferia para a região central. Esses daí são os sensitivos. Tranquilos? Dentro dos neurônios eferentes ou motores, eles transmitem, né? Eles vão ser transmissores, eles transmitem esse impulso que vem da região central para a região da periferia. Ele vai fazer esse movimento, tá bom? E os interneurônios, ou os neurônios de associação, o que eles fazem? Eles fazem a conexão entre os neurônios na parte central, né, dos nervos, ou seja, ligam um neurônio a outro, tá? Então, eles fazem só essa interligaçãozinha. Quem fala isso pra gente? La Rosa, 2016, lá na página 137, tá bom? Tranquilos? Vamos continuando. Aí a gente tem classificação segundo diferentes funções entre elas. Então, além de tudo isso, eu tenho classificações. Posso classificá-las pelas funções. Eu tenho a função motora, função sensorial e a função associativa. A função motora, o que é que fala para mim a função motora? Que ela controla as células glandulares musculares. Então, função motora está ligada diretamente às células musculares. Vai fazer essa função. Função sensorial, ela recebe o estímulo do meio interno e externo. Ela é sensorial, ela está recebendo as sensações. Então, ela está recebendo os estímulos do meio interno e do meio externo. Função associativa, e está falando de associação, estabelece a ligação entre diversos neurônios, tá? Quem fala isso pra gente? Santos, 2014, na página 59 da nossa apostila, tá? Ainda sobre o ponto de vista funcional, os neurônios são classificados de acordo com a direção para a qual os impulsos nervosos transmitidos, né, o potencial de ação.
no sistema nervoso central. Então, dependendo do sentido que vai da periferia para o centro, vem do centro para a periferia, né, para a região periférica, para onde é que está indo? Então, ela vai ter essa classificação, tá bom? Quem fala isso pra gente? Doutora Derix, 2019, lá na página 407, tá? Então, nós vamos ter esses tipos de neurônios, né? Que são os neurônios multipolares, bipolares e unipolares. Claro que isso daqui só é uma imagem ilustrativa para a gente entender que nós temos vários tipos de células neurais, tá? Olha, vamos pensar na neuroglia? Neuroglia ou glia, né? Ou célula da glia. Ela constitui aproximadamente metade do volume do sistema neural. Por que nós falamos isso? Porque célula da glia, né, é um conjunto de células, elas vão fazer uma rede de células entrelaçadas, né, entre elas, tá? Então, seu nome deriva da concepção de antigos, né, histologistas, que acreditavam que a neuroglia era uma cola, né, e que mantinha o tecido nervoso unido, porque elas estão tão emaranhadas, tão em conjuntos, né, tão ligadas uma na outra. Eu trouxe essa imagem para vocês verem, terem uma ideia, que essa região, eles achavam, eles pensavam que existia cola para manter elas seguras, né? Porém, a neuroglia não é, né, uma mera espectadora. De fato, ela participa ativamente nas funções do tecido nervoso. Então, não é essa cola, ela não é paralisada, ela tem vida e ela trabalha, tá? Geralmente, as células da neuroglia são menores que a dos neurônios, são células curtinhas, pequenas, a gente pode dizer dessa forma. Mas são de 5 a 25 vezes mais numerosas. Então, por elas serem muitas, elas acabam trabalhando mais, né? Ou elas têm uma potência maior. Quem fala pra gente isso? Doutora Derrickson, 2019, lá na página 412, tá? Ao contrário dos neurônios, a neuroglia não gera ou se propaga, né, potenciais. Ela não gera e nem propaga potenciais de ação e de se multiplicarem, se dividirem no sistema nervoso maduro. Então, ela não acontece isso, tá? Ela não faz isso. Quando ocorre uma lesão ou uma doença, a neuroglia se multiplica para preencher o espaço anteriormente ocupado pelos neurônios. Então, ela tenta fazer um processo chamado processo de recuperação, tá? Olha, lá na neuroglia ainda nós temos tumores encefálicos, são derivados dessa neuroglia, tá? Então, os tumores, que a gente pode dizer tumores encefálicos, eles originam-se lá da neuroglia, chamados de gliomas, e tendem a ser altamente malignos e a crescer rapidamente. Então, eles têm uma proliferação muito grande. Quem fala pra gente isso? Doutora Derrickson, 2019, página 411, tá? A neuroglia do sistema nervoso central pode ser classificada de acordo com o tamanho, seu prolongamento e o seu prolongamento citoplasmático, tá? Sua originação, né, intracelular em 4 tipos. Então, eu tenho essa divisão dela feita em 4 tipos. A primeira, astrocitos, né, um tipo de neuroglia. Ela é responsável pela nutrição e metabolismo neural, tá bom? Oligodendrocitos e célula de Schwann, né? Ela forma a bainha de mielina. Então, elas vão ter a sua bainha de mielina sendo formada, tá? Por essas células específicas. Células microglia, né? Orquestra o sistema de defesa, ela trabalha no sistema de defesa. Então, você vai observar que a neuroglia, ela tem 4 tipos de células específicas trabalhando em conjunto, formando uma rede de transmissão. Quem fala isso pra gente? Doutora Derrickson, 2019, na página 411, tá?
Seguindo mais um pouquinho, nós temos as sinapses. E as sinapses, né, é uma região onde ocorre a comunicação entre os neurônios, ou entre um neurônio e uma célula efetora, célula muscular ou granular. Então, nesse momento que está acontecendo essa comunicação entre as células, eu vou chamar essa comunicação, nesse momento, de sinapse. O termo neurônio pré-sináptico se refere a uma célula nervosa que conduz o impulso nervoso em direção a uma sinapse, a direção em uma comunicação. Já a célula pós-sináptica é aquela que recebe o sinal. Então, tem uma que conduz e uma que recebe esse sinal, tá bom? Mas entendendo de forma agradável que sinapse nada mais é do que a comunicação entre as células, né? De quem conduz e de quem devolve essa resposta. Quem fala isso pra gente? Tutora Derrickson, 2019, página 429. A maioria das sinapses entre neurônios é feito entre um axônio e um dendritos, né? É dendrítica, né? Essa é a comunicação, esse é um nome dado aí para essa comunicação que é do axônio e do dendrito. Lembre-se, o dendrito ele captura as informações e o axônio encaminha essas informações. Outras são entre o axônio e uma célula, que é chamado de axossomática. Então, quando eu tenho a comunicação de um axônio e uma célula, eu falo que ela é axossomática. Ou ainda, entre dois axônios se comunicando, eu vou chamar de axônicas, né? Além disso, as sinapses podem ser elétricas ou químicas. Então, eu tenho que dividir as sinapses. Eu tenho que entender que eu tenho sinapses elétricas e sinapses químicas, apresentando diferenças estruturais e funcionais entre si. Quem fala isso pra gente? Tutora Derrickson, 2019, na página 429. As sinapses elétricas, né? Eles são os impulsos, potencial de ação, são conduzidos diretamente entre membranas plasmáticas de ambos os neurônios, por meio de estruturas chamadas junções comunicantes. Então, elas vão se comunicar através da membrana plasmáticas e chamadas de junção comunicantes. É isso que está acontecendo na sinapse elétrica, né? Por esses canais há um transporte que pode ser considerado contínuo e de diferentes iônicas, tá? Então, a gente tem um transporte aí. Apresenta duas vantagens importantes. Vamos ver quais são as vantagens? Primeiro, a comunicação é mais rápida entre essas membranas. Com os impulsos são conduzidos diretamente por meio de junções comunicantes. São mais rápidas que as químicas, pois o impulso passa diretamente das células pré-sinápticas para a pós-sináptica. Então, ela tem uma resposta muito mais rápida. 2, dentro dessa forma de benefício, nós temos a sincronização. As sinapses elétricas podem sincronizá-las, podem coordená-las, podem se conversar. A atividade de um grupo de neurônios ou de fibras musculares. Então, elas têm essa interligação entre elas. Por exemplo, a gente tem a contração coordenada do coração ou do músculo visceral, o qual possibilita a geração de um batimento cardíaco ou de passagem de alimentos pelo tubo trato gastrointestinal, tá bom? Então, quem fala isso pra gente é a tutora Derrickson, 2019, página 429 a página 30. A sinapse química. Apesar das membranas plasmáticas dos neurônios pré- e pós-sinápticos estarem próximas entre si, elas não se tocam, tá? Não há uma ligação, elas são próximas, mas não se tocam. Elas são separadas por um pequeno intervalo, né, chamado de fendas sinápticas, né? Um espaço aí de 20 a 50, né, nanomilímetros, tá? De metros, que é preenchido por um líquido intersticial. Então, tem preenchimento de líquido aí, tá, queridos? Ó, os impulsos nervosos não podem ser conduzidos pela fenda sináptica. Ocorre uma forma alternativa e indireta de comunicação.
Os neurônios pré-sinápticos, eles se convertem os sinais elétricos, que são os impulsos nervosos, em mensageiros químicos, chamados de neurotransmissores. Então, agora já transformei essa comunicação e agora eles vão ser chamados de neurotransmissores. Se fundem pelos líquidos das fendas sinápticas, né, chegando aos neurônios pós-sinápticos. Quem fala pra gente isso? Doutora Derrickson, 2019, lá na página 430 da nossa apostila, tá? Essa é uma imagem que a gente pode dizer que eu tenho sinapses químicas, que é a elaboração, né, dessas substâncias que vão se comunicar entre si, tá? O que é que nós temos aí? Nós temos um sistema nervoso, o tópico 6, que é a divisão funcional do sistema nervoso. Vamos lá? Funcionamento, o sistema nervoso pode ser dividido em, quando eu falo de funcionamento, eu tenho um sistema somático e um sistema visceral, né? Um sistema somático e um sistema visceral sendo trabalhado, tá bom? O somático, quem é o somático? Ele controla a vida e a relação com o meio externo, né? De uma vez, né, que inverna as estruturas periféricas. Então, essa relação do sistema nervoso central com o periférico que é o nosso sistema que a gente pode dizer somático. E o visceral, quem é ele? Ele controla o equilíbrio interno, ou seja, a homeostase, seja a constância do meio interno. Então, o coração batendo, né, a parte gastrointestinal trabalhando, é isso aí que está acontecendo. Quem fala pra gente isso é La Rosa, página 138, tá? Ambas as situações existem fibras aferentes e eferentes. Vão estar trabalhando de forma separada. A parte aferente do sistema nervoso é o somático, que conduz aos centros dos nervos, né? Que são os impulsos originados em receptores periféricos, informando a esses centros o que se passa no ambiente. Aí a gente já viu lá na parte do eferente é que veio mais detalhadamente. As fibras eferentes, elas participam do sistema nervoso visceral, formam uma porção chamada de sistema nervoso autônomo, né? Então, eferente está ligado diretamente ao sistema nervoso autônomo. Quem fala isso pra gente é La Rosa, né, 2016, página 138. E aqui eu trouxe um pequeno esquema para a gente observar. Sistema nervoso visceral, nós temos o aferente e o eferente trabalhando juntos. Sistema nervoso autônomo, eu tenho o simpático e o parasimpático trabalhando em conjunto, tá? Então, queridos, eu espero que vocês tenham aí aproveitado a nossa aula de sistema nervoso, a nossa segunda parte, né? Não assistiu a primeira, vai lá, corre, assiste. E assim, até a próxima aí, se Deus quiser, nosso encontro, tá bom?